Sala interativa. Oferecimento. Loja Centro, o centro de compras. Clínica Dr. Roberto Borges Júnior, no Centro Comercial da Vila Permanente. Pará Fogos Extintores. Travessa Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. O Boticário, onde tem amor tem beleza. Med Saúde Ocupacional. Alameda E7, 33 Coab. Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa terça-feira, dia 21 de abril, feriado nacional. Como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu espero que esteja tudo na santa paz por aí também. Para você que está descansando neste feriado, bom descanso. Para você que está trabalhando, mas está ligadinho aí através das plataformas do Sistema Floresta de Comunicação, sejam bem-vindos, viu? Inclusive para interagir com a gente, participar conosco, mandar sua mensagem, tem nosso WhatsApp, tem também o Facebook Sistema Floresta, tem o nosso YouTube Sistema Floresta, o nosso Instagram, @Sistema Floresta e o nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, eu faço esse convite para você. Aproxima a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no cantinho da tela, você vai ser direcionado para a sua loja virtual e vai ter aí o nosso aplicativo com a programação da Rádio Floresta FM 104,7 e também do SBT local e nacional. A gente vai juntos aí até 1h30 da tarde, nós por aqui, né, sempre contando com a sua companhia, com a sua audiência. E hoje a gente vai falar sobre o que significa esse feriado, né? 21 de abril, dia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Qual a história de Tiradentes? Se você não conhece, fica ligadinho com a gente, chama todo mundo da casa, porque a gente vai ter o prazer de receber aqui no estúdio o professor Sanderson Campos, que é professor de História e também coordenador da Rede Municipal de Ensino, da Rede Municipal aqui de Tucuruí. Então é isso, vamos juntos, porque a sala interativa de hoje já está no ar. Então vamos chamar o nosso convidado de hoje, professor Sanderson. Seja muito bem-vindo, Sanderson Campos. Pode adentrar aqui a sala. Tudo bem, professor? Senta, fica à vontade. Como é que o senhor está? Tudo na paz? Tudo na paz, Juliana. Satisfação estar aqui com você, falando de um tema tão importante, né? Tirar algumas dúvidas do nosso público, né? Sobre essa questão de Tiradentes. Antes disso, quero perguntar o seguinte: sempre quis ser professor de História e por quê? Olha, era um sonho meu, na verdade, né? Porque vindo de uma família humilde, em Mocajuba, a gente passa por grandes transformações e eu me identifiquei com o professor de História, né? Na época, posso falar o nome dele aqui? Pode, com professor certeza. Domingos Mengele, né? Lá de Mocajuba, e ele era tão convincente nas suas aulas que eu falei assim, eu quero isso para mim. Então, né, aqui estou, graças a Deus, né, trabalhando no município, não só com história, com ensino religioso, com arte, nos anos iniciais, fazendo a minha parte. E estamos aqui mais uma vez, né, para falar, né, de história para esse público tão importante. Tem muitas pessoas que falam, é feriado. Feriado de quê? Tiradentes, mas nem sabe quem foi Tiradentes. Tiradentes foi um dos personagens mais conhecidos da história do nosso país, mas quero que o senhor, com as suas palavras, descreva para quem está em casa quem foi Tiradentes. Vamos lá, Juliane. Primeiro, o nome, né? Joaquim José da Silva Xavier. Entre 1746 até 1792, 46 anos de história, vamos dizer assim, construída por ele. Ele viveu neste período na antiga, vamos dizer assim, Vila Rica, Ouro Preto hoje. Morei lá, professor. Morou? Morei um tempinho lá. Então conhece a história. Um pouco. É importante saber. Pois é, então ele viveu nesse período, né, lutando, teve várias profissões. Eu costumo dizer, quando a gente fala sobre esse tema, que ele tinha várias profissões.
né? Ele era, vamos dizer assim, ele era tropeiro, né? Tropeiro, outros falam mascate, né? Que fazia o comércio. Ele foi também alferes, que muita gente fala que era um soldado de baixa patente, né? Hoje trazendo para comparar com os dias atuais, vamos dizer assim, uma patente de subtenente. Ou seja, né? ele era militar também. Também militar, né? E principalmente, né, um ativista político, né, um articulador. Não foi à toa que mesmo ele sendo vamos dizer, das camadas, vamos dizer assim, mais baixas da sociedade, ele conseguiu liderar um grupo muito eclético, né, da elite daquele período. Olha só, interessante. Agora, ele foi ou não foi dentista? Com certeza, com certeza. Por isso o nome Tiradentes? Isso. Né? A história dele, por exemplo, quando ele nasceu em uma fazenda, em Pombal, né, Minas Gerais. E aí ficou órfão muito cedo, e daí foi criado por um padrinho, né, que era cirurgião dentista. Então ele aprendeu naquele período o ofício justamente de tirar dentes, né? E aí ele exerceu mais essa função. Tá? E por que ele é tão importante para a história do Brasil? A sua importância, além de um grande ativista político, a sua importância se dá justamente por causa disso, do poder de persuasão, de convencer, de lutar, né, por uma república no Brasil, certo? Porque nesse período que ele viveu, ele estava, vamos dizer assim, junto e influenciado por grandes movimentos que aconteceram na Europa. E como era esse período? Esse período conturbado, né? Porque foi praticamente, vamos dizer assim, estava entrando no fim do Brasil colonial. E aí várias demandas, várias cobranças da coroa portuguesa fizeram com que o Brasil se tornasse, vamos dizer assim, um barril de pólvora, prestes a explodir. A gente tinha muito ali a exploração de riquezas ali, por exemplo, como ouro. Com certeza, tá? Só que a gente tem que lembrar também que essa região aurífera aí, ela estava se esgotando, certo? Então, Tiradentes viu essa, vamos dizer assim, essa cobrança de impostos, que a gente vai falar, pela coroa portuguesa, se revoltou contra isso e quis fazer, vamos dizer assim, junto com outros, né, vamos dizer assim, membros da sociedade, tá? Que eram, vamos dizer, essa revolta, como tu citou aí, né, o movimento da Inconfidência, essa revolta é considerada uma revolta elitista. Né? Muita gente fala assim, mas o que é a elite? A elite é um poder econômico, né, o poder social. Né? Essa revolta foi daquelas pessoas da elite portuguesa, aliás, da elite brasileira daquele período de Minas Gerais, que queria mudanças, e não só também pela cobrança de impostos, mas também implantar uma república no Brasil. E como é que ele se envolveu nessas questões políticas? Justamente por esse instinto de liderança, essa voz ativa que ele tinha nas diversas profissões que ele exercia? Justamente. Ou teve um marco, entrou para a política em determinado momento? Vamos dizer assim, por ele conhecer vários campos, ser um comerciante, né, como eu falei antes, pelas né, profissões, então. Né, justamente. Então ele era esse articulador, um facilitador, aprendeu muito com a sociedade brasileira daquele período e usou vamos dizer assim, todos esses aprendizados para poder fazer com que o Brasil, vamos dizer assim, que ele amava muito, né, se tornasse independente de Portugal. Então, naquela época, a gente pode afirmar que ele já era visto como um líder ou não? Isso veio depois com toda a história? Boa pergunta. Como eu falei antes, né? No meio de tanta gente importante, poetas, padres, né, que participaram desse movimento, né, senhores, vamos dizer assim, de terra, né, ele se destacou. Né? Ele foi um articulador tão convincente que as pessoas também sábias daquele período, né, deram vez e voz para ele poder também fazer com que a sociedade ouvisse o que o povo estava naquele momento, que a elite queria, principalmente a elite, né, que a gente fala que é uma revolução separatista, né, que estava lutando pelos interesses da elite daquele período. Então, Tiradentes foi isso. Justamente, né? Usaram o que ele tinha de melhor, essa articulação, assim como você, a gente estava observando aí, sabe se articular diante das situações
Tiradentes foi um homem, como, vamos dizer assim, com várias facetas, com várias profissões, e que também se tornou líder logo de primeira, vamos dizer assim, na Inconfidência Mineira. Ele tinha ideias iluministas, influenciado ali pela Europa? Por ser um estudioso também, né? Então, por ser um estudioso, ele viu aquilo que estava acontecendo na Europa, né, com grandes pensadores que vieram de lá, os próprios filhos dessa elite agrícola, vamos dizer assim, vieram contaminados com essa ideia de revolucionária, de fazer as mudanças, né? Porque às vezes a gente fala até dentro de sala de aula, o que é uma revolução? Aí o jovem fala assim, ontem eu fiz uma revolta em casa, com a minha mãe que não deixou eu sair, isso, aquilo. Aí eu sempre costumo dizer para os meus alunos que isso não é uma revolta, isso daí é uma malcriação. A revolta é quando muda um sistema político. Então, um dos articuladores disso, dessa mudança, apesar que a gente vai entrar em detalhes maiores depois, a Inconfidência Mineira não aconteceu, mas ela serviu de base por uma mudança radical dentro da sociedade. Uma mudança política, econômica e social. Gente, que show, viu? O senhor arrasa, muito feliz de tê-lo aqui. Explica de uma forma assim tão compreensível, porque a gente estudou, eu estudei isso há muitos anos, né? Vocês sabem que faz tempo que eu fiz aí o ensino médio, né, professor? Estou aí, vou fazer meus 48 anos, então a gente estava até comentando nos bastidores ali mais cedo sobre justamente tem alguns assuntos que a gente lembra, fica ali guardado, né? Se você não está o tempo todo falando dele, você acaba esquecendo, mas te remetem, né, em determinadas conversas, você, lembra um pouquinho da história, da época que estudou e tal, mas o senhor falando pra gente aqui, aí volta tudo, assim, muito bom ter a sua presença hoje, professor Sanderson Campos, que também é coordenador de História aqui da Rede Municipal de Tucuruí. Estamos falando sobre a importância, né, de Tiradentes, quem foi ele na história. Hoje, 21 de abril, é feriado nacional, feriado de Tiradentes. A gente vai fazer o seguinte, a gente precisa ir para o intervalo, mas antes eu vou trazer um recadinho para você que acompanha a gente do Supernorte, nosso parceiro de todos os dias. O recadinho de hoje do Grupo Supernorte é sobre a Piracanjuba. A Piracanjuba nasceu em 1995 com um único produto e hoje tem 100 itens no portfólio, sendo uma das marcas mais escolhidas nos lares de todo o país. Desde sua criação, atua com foco na qualidade, inovação e atendimento às necessidades mais específicas dos consumidores. Exemplo foi o pioneirismo ao lançar os primeiros leites UHT zero lactose do mercado em 2012 e A2 de caixinha em 2022. Escolha o melhor para a sua família nas suas próximas compras. Produtos Piracanjuba, à venda em todas as unidades do Grupo Supernorte. E tem uma grande variedade de produtos e todos eles, como eu disse, você encontra em um Supernorte pertinho de você. Supernorte, orgulho de ser paraense. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, estamos de volta. No Festival do Pedal Loja Centro tem bicicletas para todas as idades. Essa é a chance de garantir sua bike com parcelas que cabem no bolso. Bicicleta Collie Aro 29 em alumínio, R$ 119,90 mensais. Bicicleta Houston feminina Aro 26 com marcha, parcelas de R$ 74,90. Bicicleta Collie Aro 26 com amortecedor e marcha, R$ 89,90 por mês. Bicicleta Collie Aro 24 com mensais de R$ 69,90. E para a criançada se divertir, bikes a partir de R$ 299,90 à vista. Festival do Pedal Loja Centro, o centro de compras. O novo Nativa Spa Rosas Secretas desperta o seu desejo imediato, trazendo o toque árabe da rosa turca em sua fragrância e ainda estimula a produção de colágeno em sua pele em até 77%. Aproveite o lançamento com até 25% de desconto. O Boticário. Pele assim é Nativa Spa. Promoção válida até 12 de abril ou enquanto durarem os estoques. Compre em uma de nossas lojas. Rua Lauro Sodré, 702 Centro. Ou na loja Sustentável, no estacionamento do Mix Mateus. Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros. E hoje eu vim conhecer mais um ganhador. O senhor tinha algum sonho, alguma vontade, assim? Eu tinha vontade de ter um terreninho, onde pudesse criar uma criação, um gado, um esporte. E esse tempo inteiro trabalhando não deu para fazer isso? Ainda não, né? E a vida inteira, assim, o senhor acreditou na Telecena há quanto tempo?
Em Deus que começou, trocava em televisão, trocava em roupa de cama. Onde eu vou na loteria, eu compro. Eu já comprei hoje aqui, ó. Hoje já comprou a telecena? Vou Fala. comprar para não ganhar. Eu sempre compro uma, duas, no mês eu compro umas 5. Então, claro que a gente trouxe um prêmio simbólico aqui pro senhor. Puxa aí você e depois já mostra pro pessoal de casa quanto você ganhou. 1 milhão. É 1 milhão! Que a gente tem que acreditar, não tem? Tá feliz? Muito feliz. Mostra pro pessoal de casa. Alô, minha filha! O diabetes pode passar despercebido, mas traz sérios riscos à saúde. Quando o açúcar no sangue está alto, o corpo dá sinais: sede constante, cansaço, visão embaçada e vontade frequente de urinar. Sem controle, a doença pode afetar o coração, os rins e a visão. A boa notícia é que com diagnóstico precoce e acompanhamento médico é possível ter qualidade de vida. Não espere os sintomas avançarem. Clínica Dr. Roberto Borges Júnior, no Centro Comercial da Vila Permanente. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Atenção empresas! A partir de maio de 2026, entra em vigor mudanças na NR1, a norma de segurança e saúde no trabalho. Agora, as empresas devem incluir riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga de trabalho e assédio, no gerenciamento de riscos ocupacionais. Quem não se adequar pode sofrer multas em fiscalizações. Em Tucuruí, região, a Med Saúde Ocupacional orienta a sua empresa para se adaptar às novas exigências. Fone 94 98123 0990. Med Saúde Ocupacional, Alameda E7 33 Coab. Com a Telecena é assim, tem muito ganhador por todo o país. Guarulhos, São Paulo. A Nelma de Guarulhos, São Paulo, vai levar esse cheque da Telecena de mais de 16 mil reais. Eu vou ajudar minha mãe porque ela me incentivou a comprar a Telecena e também para a escola do meu filho do ano que vem. Diadema, São Paulo. E o Rafael de Diadema, São Paulo, vai levar mais de 16 mil reais da Telecena. Sempre compra na esperança, né, de ganhar, e dessa vez fui eu. Santa Amaro, Bahia. E o Wilson vai levar para Santa Amaro, Bahia, mais de 16 mil reais da Telecena, Wilson. Momento de pagar algumas dívidas, ajudar meus filhos. De Várzea Paulista, São Paulo. E a Suzilane vai levar para Várzea Paulista, São Paulo, mais de 16 mil reais da Telecena. Eu pretendo fazer um curso e uma viagem com a família. De BH, em Minas Gerais. E o Eugênio vai levar para Belo Horizonte, mais de 16 mil reais da Telecena. Em Budas Artes, São Paulo. E o Luciano vai levar para Embu das Artes mais de 16 mil reais da Telecena. Nunca tinha comprado Telecena, comecei a comprar nesse ano e rapidamente fui contemplado. Itapira, São Paulo. E a Terezinha vai levar para Itapira mais de 16 mil reais da Telecena. Esse prêmio é seu. Acreditem que vale muito a pena. Na Telecena você ganha e a gente faz questão de mostrar. Estamos de volta com a Sala Interativa. Obrigado pela sua companhia. Hoje recebendo o professor Sanderson Campos, historiador, coordenador de História da Rede Municipal aqui de Tucuruí. Estamos falando sobre Tiradentes. A gente contou um pouquinho quem foi Tiradentes, a sua influência ali, né? Agora a gente tem que entrar nos fatos, professor Sanderson. Ele viveu naquele período da Inconfidência Mineira. O que foi esse movimento? A Inconfidência Mineira foi um movimento, vamos dizer assim, de caráter separatista. Ela tem dois nomes, Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, né? Ela, vamos dizer assim, ela surge num momento que, vamos dizer assim, Minas Gerais estava passando por um momento de transformação. Certo? Então, a cobrança de altos impostos, por exemplo, vou citar aqui a derrama, que foi o principal, e o quinto, fizeram com que os grandes proprietários de terra, os poetas, padres, grandes membros da sociedade
não engolisse mais aquilo, né, pela coroa portuguesa, aquela exploração, né? Como eu falei antes, esse período estava em transição, já estava acabando, vamos dizer assim, o ouro dessa região. Então, esse movimento, ele se dá justamente assim pela questão da derrama, a cobrança de altos impostos, os impostos atrasados, que eram 100 arrobas de ouro. Né? Ou seja, se a gente transformar em quilos, vai dar 1,5 tonelada numa região que já estava se acabando o ouro, entendeu? Sim. Então, não tinha como pagar essa dívida para a coroa portuguesa. Né? De qualquer forma, eles articularam esse plano para poder, vamos dizer assim, anunciar a revolta no período que fosse cobrado a derrama. Certo, as riquezas ali elas já estavam ficando escassas, né? E as cobranças altíssimas, então, desses impostos. E se a gente for listar, assim, quais foram, além desses que o senhor já citou, os principais objetivos da Inconfidência? De que forma, né, no dia a dia, eles realizaram esse movimento? Justamente. Então, a gente já sabe que o principal motivo foi a cobrança de altos impostos. O derrama. A derrama. A derrama, né? A derrama. Aí, também, como eu falei antes, era de caráter separatista, ou seja, o movimento queria separar Minas Gerais do Brasil. E por quê? Justamente para implantar uma república, né? Uma república, transformar o Brasil, vamos dizer, aliás, Minas Gerais, uma espécie de país, né, independente, né, com as suas leis voltadas justamente para esses fidalgos, para essas pessoas que lá estavam. E da elite. Entendeu? Porque, como eu falei antes, foi um movimento diferente da Conjuração Baiana. Você viu aí que um dos motivos não tinha a libertação dos escravos. Sim. Ela não falava sobre libertar os escravos. Não era nenhuma das pautas ali. Justamente, né? Porque os escravos eram que faziam os serviços todos pesados, então eles precisavam da mão de obra escrava. No entanto, a estrada de ferro ela vem depois, né? Justamente, muito depois, vamos dizer assim, para escoar a produção, uma época, né, da mineração, junto com a questão dos engenhos de cana-de-açúcar nesse período aí, né, que vai combinar com toda essa situação que você está explicando também aí. Certo, mas acabei mudando aqui o rumo, mas então os objetivos seriam, o principal seria isso, além da cobrança, essa divisão então do Brasil, de deixar Minas Gerais um estado, um país, sei lá, republicano. Justamente, trazer a república para cá. Certo. E como é que as pessoas, né, a Inconfidência Mineira em si, ela foi descoberta antes? Esse plano dela, não? Sim. Justamente por causa de vamos dizer assim, um dos membros desse movimento, né, enquanto Tiradentes articulava, né, saía de Minas Gerais daquela sociedade, ele ia nos municípios vizinhos buscando apoio, né, e ele viajou para o Rio de Janeiro. Ele viaja para o Rio de Janeiro buscando articuladores junto com ele, buscando membros para fazer esse movimento acontecer. E aí, por causa de Joaquim Silvério dos Reis, que devia, vamos dizer, a coroa portuguesa naquele período, ele devia 700 contos de réis, certo? E aí ele não tinha condições de pagar. Então ele achou naquele momento, uma brecha e contou para o Visconde de Barbacena, que era o governador de Minas Gerais daquele período, falou que estavam tramando contra a coroa e ele iria denunciar se ele tivesse o perdão de suas dívidas. Mas né? olha, né? traíra já naquela época, justamente. Hein, professor? Jesus. Então, ele foi traído. Foi traído, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho também, quando a gente for quando a gente for entrar na questão de quando ele foi preso, mas eu quero saber quem mais participava do movimento da Inconfidência com ele. Ele buscou, né, em outros estados ali, mas tem alguns outros nomes que se juntaram, se uniram a ele, a esse movimento, professor? Justamente, né? A gente pode citar Cláudio Manuel da Costa, né? A gente pode citar vários padres da Igreja Católica. A igreja participou desse movimento, né, junto com Tiradentes, então estava bem articulado em Minas Gerais, mas ele buscava outras pessoas, vamos dizer assim, mais fidalgos, mais proletariados, aliás, mais donos de terras,
que com nome e que com poder, que pudesse trazer mão de obra também para essa luta, que eles imaginaram que essa luta ia ser grande, ia demorar muito. E quanto tempo durou? Na verdade, nem chegou durou. a acontecer. Olha aí, porque como a gente falou, ela teve a traição antes, né? Então acabou sendo só um plano, né? Justamente. Não foi colocado em prática. Mas olha a importância. Mesmo sendo um plano, veja a importância, o que eles buscavam, o que resultou tudo isso, né? Aí Tiradentes vai, e eu queria até chamar a atenção, não sei se está aí na sua pauta, né? Que ele recebe 2 títulos, vamos dizer assim, entre herói e Marte. Né? E qual a diferença? Porque sabia que tem muitas pessoas que confundem isso, né, professor? Justamente. O herói, a gente vê, né, sobre essa questão até do herói, a gente é contaminado pelas redes sociais, pelos desenhos animados, né, que a gente vê aqueles heróis da TV, e aí o herói que defende, que luta, chega à beira da morte, e aí ele consegue se livrar e ficar vivo e tal coisa, e consegue aquele público, aquela vontade do jovem querer ser aquilo. Sim. Tiradentes, ele foi esse articulador, ele lutou, mas ele recebe o título de mártir justamente por causa de que ele assume aquela culpa todinha só para ele e diz aquela célebre frase. Na hora de ser morto, vamos dizer assim, ele fala, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Né? Então ele abdica da própria vida em prol de um país livre, né, de Portugal, livre da espoliação, livre daquela, vamos dizer assim, daquela cobrança exagerada. Ele queria ver o país dele livre. Rapaz, é de arrepiar, né? É verdade, é muito boa. Quando a gente vai contando assim por partes e vai compreendendo, né, cada um desses movimentos feitos por Tiradentes e todas as pessoas que estiveram com ele, né, nesse período. Eu tenho um parênteses aqui, professor. Quando chega nesse período ou próximo, né, ao feriado de Tiradentes, como é hoje, nas escolas há um bate-papo maior ali sobre quem foi, fora do cronograma. A gente sabe que ali no segundo, né, que ano a gente vê Tiradentes? Em Confidência Mineira? 1789, século XVIII. Não, eu digo na escola. A gente estuda... Sétimo ano, oitavo ano, né? Por aí. Por exemplo, era a antiga 6ª série. Pois é, que agora mudou para você ver. E a 7ª série, né? Muda as nomenclaturas. Certo. Né? Porque tem ali na grade, claro, né? De acordo com o cronograma, mas chegando próximo a um feriado desse, há debate sobre quem foi, o que representa? Com certeza. E eu até chamo a atenção, né? E com grandes profissionais que Tucuruí tem de historiadores. Verdade. Viu? Grande historiador, até mandar um abraço especial para eles aí. A gente não deveria fazer isso somente em questões pontuais. A gente deveria dar mais valor também para os nossos heróis. Aqueles heróis que tiraram, vamos dizer assim, abdicaram da própria vida, da sua própria liberdade, para fazer aquilo que hoje nós temos aqui no Brasil. Né? Principalmente hoje, porque a gente está falando de política, a gente não vai entrar nos méritos, mas o Brasil se tornou muito, vamos dizer assim, bipartidário ou bipolar. Né, com várias opiniões, e a gente tem que entender que esse processo também já tem uma trajetória muito grande. Ver quem foram esses heróis, ver quem foram esses mártires, falar sobre isso com nossos alunos, para ele também, né, vestir essa camisa, ter essa vontade de transformação social e lutar pelos seus objetivos. E também conhecer de fato a história, né, do nosso país, que é uma história linda, embora muito sofrida. Tivemos, como o senhor disse, muitos heróis, tivemos vários mártires também, né? Então, a gente precisa de conhecer de fato. E por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque na escola a gente, claro, tá lá dentro da grade curricular, você vai aprender ali a história do Brasil e tal, mas quando vai chegando próximo a um feriado como esse de hoje, fiquei na curiosidade se os estudantes tinham ali uma roda de conversa, porque é legal, né? Você ter essa roda de conversa, igual eu estou tendo e você em casa está tendo a oportunidade de acompanhar esse bate-papo meu aqui com o professor Sanderson. É interessante, né, a gente debater isso. E a gente espera que você esteja aprendendo também um pouco mais sobre a história do nosso país e a história de Tiradentes. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Se tem alguém que não está na frente da TV, chama lá, porque ainda dá tempo.
No Festival do Pedal Loja Centro tem bicicletas para todas as idades. Essa é a chance de garantir sua bike com parcelas que cabem no bolso. Bicicleta Collie Aro 29 em alumínio, R$ 119,90 mensais. Bicicleta Houston feminina Aro 26 com marcha, parcelas de R$ 74,90. Bicicleta Collie Aro 26 com amortecedor e marcha, R$ 89,90 por mês. Bicicleta Collie Aro 24 com mensais de R$ 69,90. E para a criançada se divertir, bikes a partir de R$ 299,90 à vista. Festival do Pedal Loja Centro, o centro de compras. O novo Nativa Spa Rosas Secretas desperta o seu desejo imediato, trazendo o toque árabe da rosa turca em sua fragrância e ainda estimula a produção de colágeno em sua pele em até 77%. Aproveite o lançamento com até 25% de desconto. O Boticário. Pele assim é Nativa Spa. Promoção válida até 12 de abril ou enquanto durarem os estoques. Compre em uma de nossas lojas. Rua Lauro Sodré, 702 Centro. Ou na loja Sustentável, no estacionamento do Mix Mateus. O pessoal tá chegando para receber o prêmio hoje aqui no SBT. Mais alguns ganhadores da Telecena hoje aqui no SBT. Pode descer, minha gente. Eu sou Eliane e ganhei R$50 mil na Telecena. Eu sou a Andréia. Eu sou a Adriana. Eu sou a Dirce e ganhei na Telecena. E eu ganhei na Telecena. Ganhei na Telecena. Eu sou José Valmir e eu ganhei na Telecena. Estou aqui pegando meu prêmio hoje, estou feliz. Eu sou a Isabel e eu ganhei na Telecena. Eu sou a Caroline e ganhei na Telecena. Meu coração tá cheio de esperança porque alguns sonhos que eu achava impossível, eu vou realizar. É uma alegria muito grande. Eu não quero chorar porque eu não quero estragar a maquiagem, mas é muito gratificante, muito lindo. Eu sou a Daniele e eu ganhei na Telecena. Eu sou a Juliana e eu ganhei na Telecena. Eu, Rosalina, ganhei na Telecena. Com a Telecena você ganha e a gente faz questão de mostrar. O diabetes pode passar despercebido, mas traz sérios riscos à saúde. Quando o açúcar no sangue está alto, o corpo dá sinais: sede constante, cansaço, visão embaçada e vontade frequente de urinar. Sem controle, a doença pode afetar o coração, os rins e a visão. A boa notícia é que com diagnóstico precoce e acompanhamento médico é possível ter qualidade de vida. Não espere os sintomas avançarem. Clínica Dr. Roberto Borges Júnior, no Centro Comercial da Vila Permanente. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros e eu estou aqui hoje no Rio de Janeiro para mudar a vida do João. Você compra sempre a Telecena? Compro sempre. Como é que você ganhou? Eu ganhei na Telecena Digital, né? Você baixou o app da Telecena, comprou, acreditou e ganhou, João. Sim, sim. Como é que aconteceu? Aconteceu, ganhei já da Telecena, né? Ah, você raspou, achou e ganhou? E ganhei. Raspei um, aí raspei outro. Aí quando eu raspei o terceiro, cheguei até meu genro e perguntei, meio nervoso ainda, né? Tô indicando 200 mil. Aí é 200 mil, meu sogro. Poxa, aí foi alegria, foi total. João, você como pedreiro ia demorar muito para juntar 200 mil? Ah, muito. Porque você vai ganhando e vai gastando. O pobre não junta dinheiro, não tem como não juntar, né? O que você vai fazer com 200 mil reais, João? Vou reformar minha casa, né? E dividir um pouco com meus filhos, né? E o outro comprar um carro de trabalho. Então a Telecena mudou a vida do João? No momento mudou muita coisa, né? Porque eu sou pedreiro, né? O que a Telecena representa para você? Nesse momento representou tudo, né? Chegou o grande momento. Estou passando das suas mãos o cheque no valor de 200 mil reais da Telecena. Obrigado, Telecena. Com a Telecena é assim. Você ganha e a gente faz questão de mostrar.
Atenção empresas! A partir de maio de 2026, entram em vigor mudanças na NR1, a norma de segurança e saúde no trabalho. Agora, as empresas devem incluir riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga de trabalho e assédio, no gerenciamento de riscos ocupacionais. Quem não se adequar pode sofrer multas em fiscalizações. Em Tucuruí, região, a Med Saúde Ocupacional orienta a sua empresa para se adaptar às novas exigências. Fone 94 98123 0990. Med Saúde Ocupacional, Alameda E7 33 Coab. Estamos de volta. Professor Sanderson, quero saber o seguinte, já falamos sobre quem foi Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira, agora a gente vai entrar então naquele momento do julgamento, da morte e também do mito. O senhor já contou pra gente no bloco anterior que ele foi traído, né? Foi dessa forma que ele foi preso? Sim, ele foi preso, né, no Rio de Janeiro, certo? E aí, vou até linkar a tua pergunta com a questão do mito, né? Você daqui a pouco vai fazer essa pergunta, mas se tiver algumas outras perguntas em cima, a gente tenta responder. Perfeito. Né? Então, quando ele foi preso no Rio de Janeiro, né, aquela imagem dele que tem nos livros, logo a gente cai por terra, porque todos os presos políticos ou presos de outras, vamos dizer assim, de outras origens, eles era raspada a cabeça, por causa da proliferação de piolho nas cadeias, certo? Então, quando Pedro Américo, que retrata aquela imagem do esquartejamento e também aquela imagem, né, vamos dizer assim, voltada para o cristianismo, né, se a gente olhar bem, Tiradentes é cabeludo, barbudo, porque ele queria uma imagem para a república que estava nascendo. Uma imagem que, vamos dizer assim, se reportasse a questão, vamos dizer assim, de criar um novo momento. E quem, para criar um novo momento, quem, com aquelas bondades todas, podia ser comparado? A Jesus Cristo. Certo. Então, muitos historiadores falam sobre isso, né? Porque ele não poderia estar cabeludo nem barbudo. Daquela forma, não. Não, por conta justamente disso. Quando estava na cadeia, preso, eles eram, vamos dizer assim, os presos eram raspados a cabeça justamente por causa dos problemas dentro da cadeia. Dentro da prisão. Então, resumindo, aquelas imagens que a gente vê nos livros, é mito. É mito, é mito. Puro mito. Puro mito. Tá, e como é que foi o julgamento dele pela coroa portuguesa? Extremamente, vamos dizer assim, popular, né? Porque todo mundo participou daquilo. Tinha que ver, né? Justamente. Foi um show público, vamos dizer assim. Apesar de se tratar de uma morte, né? Sim. Foi, né? Tinha a presença da Igreja Católica, do padre e tal, como eu falei, que ele falou para o padre, né? Ele falou assim, tem algum arrependimento? Ele falou para o padre, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria, né, na frente de todo mundo, mas era uma forma de punição para que outras pessoas, extremamente cruel, uma punição extremamente cruel, né, para que outras pessoas não viessem a fazer. E para ter uma situação, como eu falei, de mártire, né, ele assume aquela culpa toda. E para te ter uma ideia, só ele foi punido. Eu ia perguntar isso, só ele então que foi condenado à morte justamente porque ele assumiu essa culpa? Essa culpa. Os outros sofreram degredo. O que é o degredo? Né? Foram expulsos do Brasil, principalmente para as colônias portuguesas, no caso, África e outras regiões. E muita gente presenciou, assistiu esse julgamento? Com certeza, porque a intenção da coroa portuguesa era chamar o maior público possível para espalhar notícia aos 4 cantos que quem se metesse com a coroa portuguesa podia levar o mesmo fim. E como é que foi a execução dele, de fato? Ele sofreu um enforcamento e depois do enforcamento ele foi esquartejado. Curiosidade isso também. Tudo em praça pública. Justamente, né? E quando foi levado o corpo dele esquartejado para Vila Rica, foi colocado em pontos estratégicos da cidade. A cabeça, até hoje, ninguém sabe aonde foi enterrado. Porque o corpo em si, daquela forma, não teve um túmulo específico. Ele foi enterrado em várias partes, né? Em vários locais. Justamente, algumas situações, porque como eu estou te falando da situação da cabeça, roubaram a cabeça.
ele não sabe até hoje onde foi parar. A imagem de Tiradentes, então, ela acabou sendo construída como herói justamente depois disso tudo que ele viveu, que ele sofreu e que as pessoas da época presenciaram, né? Justamente, pelos feitos dele, né? Então, a história retrata isso. E ele tinha família, ele não tinha? Como é que era? Como eu falei antes, ele foi, vamos dizer assim, ele foi órfão muito cedo, foi criado por um padrinho. Mas nunca teve esposa, filhos? A história em si, teve as namoradas, as coisas da vida, né? Mas em si, família em si construída com filhos, não. E as outras pessoas que estavam envolvidas nesse movimento e expulsas do país, elas nunca mais voltaram? Nesse período, não. Né? Porque, vamos dizer assim, a expectativa de vida do povo naquele período era bem pequena e era melhor ficar fora do que ser morto. Né? Então, sofreram o degredo, foram embora para outras partes e, vamos dizer assim, preferiam ficar por lá. Moça, a vida desse Tiradentes não foi fácil não, né, professor? Foi. A gente vai contando aqui de uma forma mais lúdica, de uma forma mais objetiva e tal, mas ver e acompanhar toda a história, né, foi uma fase muito complicada do nosso país, né? Com certeza. Né? Então, esse papel, né, de transformador de Tiradentes, né, que ele está na história por conta disso, né, a gente se pergunta, se ele estivesse vivo hoje, né, o que a gente poderia... Quais causas ele acreditaria hoje, será, professor? Ótimo, ó. Né? As causas que ele, vamos dizer assim... Ia levantar a bandeira, ele ia defender. O que o senhor acha? Com certeza. Ele era um grande nacionalista, né? Tinha aquela visão de, vamos dizer assim, um militar, né? Ele não queria com que outro país viesse, dominasse. Então ele lutou contra a espoliação, contra a discriminação, lutou contra os países, vamos dizer, principalmente Portugal, né? Lutou, então ele era esse nacionalista, lutou pelas causas sociais. E ele continuaria lutando se estivesse vivo hoje, por esse então, esse seria o lema dele. Também. Causas sociais. Causas sociais. E a corrupção, cobrança de impostos exagerados, por aí vai. Então ele tinha várias lutas, vários pontos, vários objetivos que o transformaram no que ele é hoje, né? Então até a imagem em si, né, só retratando um pouco, aquela imagem foi pintada 100 anos após a morte dele. 100 anos após? Justamente. Para o quê? Para ganhar com que a república que vinha nascendo 100 anos depois viesse, vamos dizer assim, ter essa pessoa com a cara da república, por conta justamente dessa luta. E quanto tempo o Brasil, logo depois, colocou 21 de abril como feriado nacional? Já, vamos dizer assim, na época contemporânea. Já na época justamente. Demorou também ainda esse reconhecimento, vamos dizer justamente. assim. Por conta dessa situação no Brasil, tudo a gente pode dizer que é um pouco atrasado as situações, né? Um pouquinho mais lento, né, professor? Justamente. Então, esse reconhecimento veio depois, né, com a questão da República Brasileira, mas, graças a Deus, antes tarde do que nunca, né? É verdade. A gente precisa ir para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, então não tira o olho aí da TV. No Festival do Pedal Loja Centro tem bicicletas para todas as idades. Essa é a chance de garantir sua bike com parcelas que cabem no bolso. Bicicleta Collie Aro 29 em alumínio, R$ 119,90 mensais. Bicicleta Houston feminina Aro 26 com marcha, parcelas de R$ 74,90. Bicicleta Collie Aro 26 com amortecedor e marcha, R$ 89,90 por mês. Bicicleta Collie Aro 24 com mensais de R$ 69,90. E para a criançada se divertir, bikes a partir de R$ 299,90 à vista. Festival do Pedal Loja Centro, o centro de compras. O novo Nativa Spa Rosas Secretas desperta o seu desejo imediato, trazendo o toque árabe da rosa turca em sua fragrância e ainda estimula a produção de colágeno em sua pele em até 77%. Aproveite o lançamento com até 25% de desconto. O Boticário. Pele assim é Nativa Spa. Promoção válida até 12 de abril ou enquanto durarem os estoques. Compre em uma de nossas lojas. Rua Lauro Sodré, 702 Centro. Ou na loja Sustentável, no estacionamento do Mix Mateus.
E estamos chegando aqui na casa do Luiz Henrique para entregar mais um prêmio da Telecena. Bora comigo. Posso entrar? Pode entrar, sim. Prazer! Com licença. Quantos anos morando aqui, Luiz? 15 anos. Qual que é o seu sonho hoje? De comprar uma casa. Sair do aluguel e ter a casa própria. É. E por que tanto tempo comprando a Telecena? Eu confio muito, né? Desde 99 eu compro Telecena. Durante um ano eu comprei todos os meses. Aí agora eu só vou lá e faço a troca. Eu queria uma casa confortável. Pra mim, minha esposa e meu menino morar. Um dia a sorte chega. E hoje eu vim sim te entregar um prêmio singelo da Telecena. E olhe quanto que você acaba de ganhar da Telecena. Você ganhou esse cheque de R$570 mil da Telecena, Luiz! Vida de vida, vamos ter nossa casa própria. A sorte, uma hora bate na porta da gente. O diabetes pode passar despercebido, mas traz sérios riscos à saúde. Quando o açúcar no sangue está alto, o corpo dá sinais. Sede constante, cansaço, visão embaçada e vontade frequente de urinar. Sem controle, a doença pode afetar o coração, os rins e a visão. A boa notícia é que com diagnóstico precoce e acompanhamento médico, é possível ter qualidade de vida. Não espere os sintomas avançarem. Clínica Dr. Roberto Borges Júnior, no Centro Comercial da Vila Permanente. Em Tucuruí, tem a melhor rádio. Metropolitana Yes! A Metropolitana está sempre ao seu lado, com muita música e muitas novidades. A única rádio que toca tudo que você gosta de ouvir. Amo noite e dia. E ainda com as melhores promoções pra você. Metropolitana Tucuruí 90.9. Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros. E hoje estamos aqui em Brejinho, Pernambuco, para mudar a vida da Gracinha. Vem comigo. Estamos chegando aqui na casa da Gracinha. Vamos ver se ela tá em casa? Vem comigo. Bom dia, Gracinha, tudo bem? Tudo bem. A gente pode entrar na sua casa? Pode entrar. Licença, Gracinha. Sabe o que a gente veio fazer aqui? Sim, sei não. Quer realizar algum sonho? Por isso a senhora compra a Telecena? É forma, é. Queria dar uma reforma aqui nessa casa, Gracinha? Ela já tá linda, mas queria reformar. Se não ganhar na Telecena, não tem como reformar, não. E meu dinheiro, minha aposentadoria, eu pago minhas contas, pronto. Gracinha, a senhora costuma conferir a sua Telecena? Eu conferia, sabe? Então agora eu vou revelar pra você o valor real que a senhora ganhou. A senhora acabou de ganhar da Telecena R$600 mil, Gracinha! Parabéns, Gracinha! Obrigado. E o que a senhora vai fazer além da reforma? Eu vou comprar carro, comprar casa. Então vai reformar a casa, vai comprar outra e ainda vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro aí. Vou mudar de vida, graças à Telecena. Com a Telecena é assim, você ganha e a gente faz questão de mostrar. Parabéns, Gracinha. Obrigado. Atenção empresas! A partir de maio de 2026, entram em vigor mudanças na NR1, a norma de segurança e saúde no trabalho. Agora, as empresas devem incluir riscos psicossociais, como estresse, sobrecarga de trabalho e assédio, no gerenciamento de riscos ocupacionais. Quem não se adequar pode sofrer multas em fiscalizações. Em Tucuruí, região, a Med Saúde Ocupacional orienta a sua empresa para se adaptar às novas exigências. Fone 94 98123 0990. Med Saúde Ocupacional, Alameda E7, 33 Coab. De volta com a sala interativa, professor Sanderson, nosso último bloco, já falamos bastante aqui sobre Tiradentes, né, toda a sua história, é claro que de uma forma resumida, porque assunto tem bastante, mas agora a gente vai entrar naquela questão de que por que de fato ele é considerado esse herói nacional, por tudo isso que o senhor contou pra gente nos blocos anteriores, por toda a dedicação e por todas as causas que ele defendeu até a hora da sua morte? Seria isso? Com certeza, né? Para dar cara à república que vinha surgindo,
precisaríamos, vamos dizer assim, desse herói, dessa pessoa que lutou, que abdicou, que viu com que o pobre estava passando por dificuldade também, que é uma das causas dele, lutava, né? Que viu que o Brasil estava sendo, vamos dizer assim, explorado por outras pessoas que vinham buscar só a riqueza, deixando o pobre sem, vamos dizer assim, aquela riqueza em si. Porque às vezes a gente pergunta assim, qual é a elite de um país? A elite não é medida pela riqueza de um país. Nós temos vários tipos, por exemplo, quem lutou nessa Inconfidência Mineira era uma elite intelectual, era uma elite financeira, era uma elite vamos dizer assim, da Igreja Católica. Tinha várias divisões, várias né? divisões, mas todos lutaram por um só objetivo. Então Tiradentes era isso. Ele se transformou nisso, né? E muitas das vezes a gente não dá essa importância a ele, a esse momento, a gente quer o feriado em si, mas não sabe como foi, vamos dizer assim, como você já falou, como foi dura a sua vida em um país, em um momento totalmente turbulento da história brasileira. Então, o que representa atualmente esse feriado de Tiradentes? Que não pode nem deve representar só a folga para quem não trabalha, né, professor? É um momento de reflexão. É um momento de reflexão, né? Ver o que está acontecendo no nosso país, pesquisar muitas das vezes o que as notícias trazem para a gente, não analisar com ódio as situações, né? Porque a gente não precisa disso. A gente precisa de conscientização. A gente precisa levar aos jovens, né? Faça com que ele pense por si só. Né? Levar o fato, levar as informações, buscar, né? E não carregar aquilo que a gente vê hoje, né, Juliane? Que é, vamos dizer assim, uma transformação política no Brasil, muitas das vezes sem respeito ao que Tiradentes lutou muito, uma república democrática, valorizar a democracia. Isso é muito importante, e é importante que os nossos jovens eles conheçam essa história para que eles possam defender, mas defender de forma consciente. Sim, né? ótimo. Agora, professor, existe diferença entre o Tiradentes histórico e o Tiradentes que a gente aprende na escola? Dependendo de quem conta a história, né? Depende muito de quem conta, porque como eu te falei, né, tem vários mitos, tem várias informações corretas, mas vale a gente investigar bastante o que ele foi, né? Como ele aprendeu, como ele articulou e aquilo que a história transformou ele, né? Então a gente precisa saber diferenciar todos esses conhecimentos para trazer o homem, para diferenciar o homem do mártir e do herói, né? Se o senhor fosse, né, descrever agora para a gente uma lição, na sua opinião, uma das lições aí de Tiradentes, qual seria? Não se acomodar, não viver acomodado, lutar por nossos objetivos, mesmo que seja de forma, vamos dizer assim, isolada, não deixar de lutar, ver o que você quer, ter o seu norte, né, idealizado, saber o que você quer realmente e fazer vamos dizer assim, um pouquinho de cada vez. A gente não vai transformar o mundo todo do jeito que está em um dia, mas a gente mudando as nossas atitudes em casa, falando com calma, na escola, falando com calma com nossos alunos, que precisam disso. Os alunos de Tucuruí são carentes, né? Os alunos precisam de, vamos dizer assim, uma visão não só política, mas social, mais abrangente. Social, histórica justamente, mesmo, né? E valorização disso. Mas tem vários profissionais, né? Um abraço para os profissionais que Tucuruí recebeu o selo ouro agora, né? Pois recentemente. Que marco, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, estamos no caminho certo. Parabéns. Em seu nome, cumprimentar a todos os profissionais da área da educação, os envolvidos, porque isso é uma grande vitória, não só para os profissionais, mas principalmente para as crianças, né, professor? Porque tem um ensino, que é o foco, tem um ensino de qualidade, né? Muito bem. E não é fácil, não é? Com certeza. Ter um selo ouro. É verdade. Aí muitas vezes, surgiu o selo ouro, mas não sabe o que passamos para chegar até aí. E conhecer, a gente tudo volta para a história, até para saber quando você ganha um prêmio,
a gente precisa saber da história até chegar àquele prêmio, como o professor falou. Justamente. Não tinha uma profissão melhor, né? Por isso que quando o senhor era menino lá, o senhor disse que já sonhava em ser historiador e tá aí arrasando, né? Graças a Deus. Muito obrigado pelas palavras. Agora, professor, caminhando para encerrar o nosso programa de hoje, como manter viva? A gente já falou bastante, mas nunca é demais. Mas como manter viva toda essa história, todos esses ensinamentos, todas essas bandeiras levantadas por Tiradentes? No decorrer do nosso dia a dia. Mais cedo o senhor até falou, a gente não pode só falar do Tiradentes, como em outras épocas, dependendo ali da comemoração, só no dia da comemoração. Justamente. Né? Mas como manter vivo isso? Fazendo, vamos dizer assim, fazendo ele estar vivo diante de nós, né? Fazendo com que essas pessoas, não só como Tiradentes, vamos transformar Zumbi dos Palmares, né? Vamos trazer Dandara, né? Vamos dizer assim, a esposa de Zumbi, sim, vários outros brasileiros que agora a gente não lembra aqui, mas trazer viva a memória dele para dentro da sala de aula. Mostrar para os alunos que nós temos heróis físicos mesmo, né? Que são homens, são mulheres que lutaram por nossa história. Não é aquele herói produzido lá em Hollywood, né, que tem as capas azul, vermelho e branca, né, que eles têm também uma outra conotação imperialista. A gente tem que mostrar para os nossos alunos que ele também pode ser um herói da sua própria história. Da sua própria geração também, né? Com certeza. Heróis reais. Heróis reais que fazem a diferença em um Brasil que também vive uma turbulência. E é um Brasil muito lindo, nosso país é maravilhoso, tem uma história linda, a gente sabe quanto as pessoas sofreram para que, lá atrás, para que a gente pudesse chegar aqui hoje, ainda não é perfeito, a gente precisa melhorar muito, e eu digo isso enquanto ainda vivemos em uma sociedade machista, já melhorou, uma sociedade racista, infelizmente, né, professor? E nisso vários outros preconceitos, e que a gente precisa quebrar esse tabu para que gerações futuras elas possam também usufruir dessa luta nossa atual, não é verdade? Que bom, boas palavras, né? Para a gente poder entender como é que está e ver o que a gente pode fazer. E que mensagem o senhor deixa para a nossa comunidade, para quem está assistindo a gente, professor, nesse momento, nesse dia especial? É uma mensagem de amor, de esperança, né? De luta, de não desistir, de fazer com que aquilo, né, que às vezes a gente fala assim, isso não é meu papel, é sim o nosso papel. Papel de estar presente, de falar com aquela criança que às vezes a gente não entende por que ela está daquele jeito, visitar ela se for necessário, falar para a mãe, para o pai a importância dessas pessoas dentro da escola também, não só para criticar, para cobrar, mas também para a gente construir juntos, né, um futuro melhor, não só para as crianças de Tucuruí, mas de toda a região e desse Brasil imenso, como você falou, que dentro desse Brasil tem vários Brasis. Maravilha, professor, de coração. Foi um prazer receber o senhor aqui, já está convidado e convocado para vir mais vezes, para a gente falar de outros assuntos também. Foi um prazer, viu? Tudo de bom para o senhor e obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço e faço um agradecimento especial, se você me permitir. Fica à vontade. Ao nosso, vamos dizer assim, ao nosso Deus, né? Que sou cristão também. E em especial minha família. Um abraço, Ana Paula, Fernando, Nerivalda, minha esposa. Viu? Ao nosso secretário Jacques, tá? Nossa diretora de ensino, Gisele de Cá, e ao povo dos anos finais, do qual eu faço parte lá, da coordenação dos anos finais. Um abraço fraterno e que Deus possa nos abençoar a continuar lutando. Maravilha. Professor Sanderson Campos, professor, historiador e coordenador de História aqui da Rede Municipal de Tucuruí. Foi um prazer. A gente agradece, né, a sua companhia, agradece a sua audiência, bom restante de feriado aí na sua casa, aproveita bastante. Amanhã a gente retorna a partir do 12:30. Beijo, tchau, tchau.